Especial Coronavírus. Fala galerinha, beleza? Tô me sentindo youtuber agora, sabe? Gravando isso aqui com vocês, pra vocês. Então vamos manter ainda esse isolamento social, tá? Já mandei as atividades pra vocês, mas acho que é importante nesse momento eu gravar esse vídeo explicando a matéria das atividades, beleza? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Pessoal do primeiro ano, nós vamos falar de transformações geométricas, mas ó, se você por acaso não leu as páginas que eu sugeri para vocês, páginas 27 a 36 do capítulo 7, para agora esse vídeo, dá uma lida nessas páginas, depois a gente retorna, depois você retorna para cá para a explicação. É muito legal, muito importante que você leia sozinho primeiro essas páginas, tá bom? Bora lá. Leu? Então bora. Bom, tem dois tipos principais de transformações geométricas. As isometrias e as não isometrias. Isometria, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, mas a ideia é manter a mesma forma, só mudando suas posições. Quais os tipos de posições a gente pode mudar? Tem a translação, que é a mudança de posição, a rotação do objeto e a reflexão, que é uma simetria. As transformações que não são isometrias são chamadas de homotetias, né? Mantém a mesma forma, mantém o mesmo ponto de observação. Então, primeiramente, nós vamos falar das translações. Seria deslocar, seria trocar de lugar sem fazer a rotação, sem fazer a reflexão dessa imagem. Tá? Então, a gente tem isso muito no nosso cotidiano. Dá uma olhada, né, nessas figuras aqui, por exemplo. Tá? A bicicleta, a ave, mais. Mais alguns exemplos do cotidiano, essa mocinha aí andando de skate, ó, vários pontos onde ela pode passar. Quando você vai abrindo as gavetas, você faz uma translação dessas gavetas também. Né? A translação de cada ponto de uma figura move-se na mesma direção, no mesmo sentido e percorre a mesma distância sempre. Então, como exemplo, pensa num triângulo, por exemplo, eu vou mover uma certa distância esse triângulo. Agora isso foi uma translação. Agora eu vou mover a mesma distância. Novamente uma translação. E mais uma vez, uma translação novamente. Tudo bem? Tem vários outros exemplos de translação que a gente vê no cotidiano. A translação horizontal, translação vertical, translação oblíqua. Talvez você esteja escutando aí no fundo, né? Galera aqui em casa, né? É home office, rapaz, não é fácil não. Olha lá, vertical e oblíqua também. Então, conforme eu já falei para vocês, né? A abertura de uma gaveta, por exemplo, as crianças descendo no escorregador, escada rolante, um elevador e mesmo a pavimentação de piso. São todos movimentos de translação. Do piso, principalmente, é mais interessante, é o que mais pode se cobrar no vestibular, por exemplo. Você percebe o seguinte, o padrão vai se repetindo nas mesmas distâncias. Isso significa translação. Agora vamos falar dos movimentos de rotação. Então, imagine que um ponto de um triângulo vai se mover ao longo de uma circunferência centro C, cujo centro de rotação é também C. Então, imagina assim, esse triângulo ABC, ele vai se mover, ele vai gerar esse triângulo A', B', C'. Ele vai se mover e vai gerar o triângulo A duas linhas, B duas linhas, C duas linhas. Aliás, C. Tá? A nova posição ela é sempre em relação a um ponto fixo, a um ponto de rotação. Esse ponto pode pertencer à figura ou não, tá bom? Tem esse detalhe importante. Então, uma imagem é transformada em outra imagem, igualzinha, só que em outra posição.
um segmento é transformado num outro segmento, exatamente igual, só que numa outra posição. E um ângulo, por exemplo, também é transformado num outro ângulo, igual, só que em outra posição. Então imagina esse cogumelo, tá vendo esse cogumelo aqui? Bonitão. Se ele rodar 45 graus, ele vai formar esse outro cogumelo aqui. Se ele rodar mais 45 graus, vai formar esse outro cogumelo. E se eu for rodando isso 45 graus, vai formando outros tantos cogumelos. Né? Olha lá, o cogumelo B foi obtido através do cogumelo A numa rotação de 45 graus. Então tem vários exemplos onde a gente vê o movimento de rotação. No carro, por exemplo, a gente pode encontrar isso em vários locais do carro. Nas rodas, no volante, para-brisa. Porque não precisa ser uma rotação completa. Desde que forme um arco de circunferência, já é um movimento de rotação. Então, temos aí o girassol, um catavento, um moinho, uma torneira, a abertura da torneira, que não precisa ser completa, os ponteiros do relógio, o timão. Agora, um dos mais interessantes na geometria, uma das transformações geométricas mais interessantes é a transformação de reflexão. Que para isso eu preciso ter um eixo ou um ponto. Essa árvore, né, ela foi construída através de computador, ela não é uma imagem real, assim, porque é tão perfeita, né? Ela é simétrica. Essa joaninha é simétrica. A maçã pode ser considerada simétrica, né? Borboleta também. Como a gente faz a rotação de objeto? Como é que isso ocorre? Ó, volta um pouquinho. Então, esse objeto ele vai girar no ar e vai ser refletido em relação a um eixo. Beleza? Esse eixo é chamado de eixo de simetria ou eixo de reflexão. Olha que bacana, né? A gente consegue perceber aqui que o rio ou o mar funciona como um espelho dessa ilha. Esse desenho também, a gente percebe isso. E no desenho que a gente acabou de fazer, também ocorre a reflexão. Beleza? Agora vamos falar das homotetias. Esse prefixo homo quer dizer igual, semelhante. Tetia é o mesmo posto, o mesmo ponto estabelecido. Então, dizemos sobre a figuração homotética se elas são semelhantes. E a gente pode ter uma homotetia direta ou inversa. E eu vou explicar já o que significa isso. Por exemplo, consegue perceber essas duas figuras A e B aí? A figura A, menorzinha, a figura B, ela foi esticada. Podemos dizer que a figura B e a figura A, elas têm uma homotetia direta, porque elas estão na mesma posição em tamanhos diferentes. Observe que os pontos correspondentes pertencem sempre à mesma semi-reta. Quando ocorre uma ampliação, quando ocorre uma redução. Então, por exemplo, tem essa figura ABCDE e a gente tem uma homotetia direta de razão igual a 3. O que significa isso? Essa nova figura formada, a linha, B', C', D', E', ela é semelhante à primeira e mais ainda, cada segmento formado aqui é o triplo do segmento da figura original. Como é que você percebe isso? O FA' pelo FA é igual a 3. É 3 vezes. O FB' sobre o FB também é igual a 3. O FC' sobre o FC também vai ser igual a 3. O FD' sobre o FD também é igual a 3. E o FE' sobre o FE também será igual a 3. Aqui, por exemplo, nós temos
Na figura vermelha, pode ser laranja aí para você talvez, né? Ela foi ampliada e virou a figura azul. Ou ela foi diminuída e virou reduzida e virou essa figura amarela. Só uma observação aqui. Sempre na ampliação, a razão de homotetia é maior do que 1 e na redução ela é menor que 1. E como ocorre a homotetia inversa? Ela vai ocorrer se a razão for negativa, se a razão de homotetia for negativa. E aí você pode ter uma ampliação ou uma redução invertendo a figura. Então, por exemplo, esse rostinho bonitinho aí, né? Aqui, ó, sofreu uma homotetia de razão -2, por exemplo. Quer dizer, ela dobrou o tamanho e inverteu. E aqui, por exemplo, ela sofreu uma homotetia de razão meio. Menos meio, na verdade. Ela reduziu o tamanho e inverteu. Beleza? Então, as atividades que eu já tinha passado na lista para vocês. A leitura, que eu falei no começo do vídeo também. Atividade para tarefa. Página 37 a 40, no capítulo 7. Fazer como tarefa. E você não tem mais nada para fazer? Tá tranquilo? Tá de boa? Faça esses exercícios complementares que é bom para o seu autoconhecimento, para melhoria. Dúvidas? Me manda no privado, no WhatsApp. Pode mandar no grupo, mas no privado é mais fácil. Tá? No grupo a gente fica mais difícil de identificar. Manda no privado, no WhatsApp e eu respondo as dúvidas para vocês dessas atividades. Grande beijo, continuem estudando. Até logo.